Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Hoje nós recebemos aqui como a nossa convidada a Gisele Palmas, que é psicóloga e atualmente é pós-graduanda em prática baseada em evidências em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, que inclusive recentemente abriu as inscrições para uma turma de pós-graduação. Provavelmente quando você está assistindo isso, essas inscrições já fecharam. Mas você tem o link aqui no primeiro comentário fixado, se você quiser clicar ali e conhecer mais do nosso projeto. A formação sempre está aberta para estudantes e formados em psicologia. Se é o seu caso, conheça mais aqui clicando no link da bio. Gi, obrigado pela... também, né? É psicóloga na Clínica BeHealth, que também está o link aqui na descrição, se você precisar de atendimento terapêutico. E agradeço muito a sua presença por ter vindo até Florianópolis para a gente gravar esse episódio. Obrigadão. Eu que agradeço, é um prazer o convite. E prof da RD, né? Prof da RD, exatamente. Tem aula lá na RD, é tanta coisa. Você está em quase todos os nossos projetos. Ó. E eu te persigo. Ô Gi, a Armin te mandou um presente, depois eu te entrego ali, tá? Porque a mesa ficou enorme. Uhum. Mas a Armin te mandou um presente aqui, então depois eu te dou. A gente não tem ainda a linha feminina da Armin, mas a gente vai dar um boneco aqui e provavelmente você vai sorteá-la pra galera do RD, né? Vou, com certeza. Legal. Obrigada. Se você quer comprar roupas com desconto na Armin, você pode usar o cupom Wesley, que também o link tá aqui na descrição, vou pedir pro Matheus colocar. E lá tem todas as roupas, são roupas para esporte e roupas casuais também, tá? Fica a dica para você. Sono infantil. Eu vou te dizer que uma das coisas que eu mais recebo no meu Instagram, quando eu falo que é importante dormir bem e ter qualidade de sono, acho que todo mundo já me cansou de me ouvir falar disso na internet. Acho que uma das maiores objeções que eu recebo, maiores dificuldades da galera, são dois grandes grupos, assim, na verdade, né? É o povo que é baladeiro, que sai pra festa, e eles falam, pô, é difícil porque tem que socializar e tudo mais, e tem essa galera, que aí é um problema, digamos que um pouco mais simples de resolver. E mamães. Uhum. Mamães, assim... assustador o número de mamães que me mandam mensagem falando sobre como que depois de ter filho o sono foi pro brejo e talvez nunca mais retornou. Como é que é você... O que você tem para dizer para nós? É uma demanda que chega muito para você? É uma grande realidade, né, Wesley? Eu comecei a estudar sono no lugar de mãe, né? A minha maternidade também me convidou. Foi um laboratório. Foi um laboratório, porque eu passei exatamente por isso, né? Privação de sono, criança pequena que acorda de madrugada, e comecei a estudar sono em 2018. E tu sabe que eu te conheci através de um Reels que apareceu, de um podcast teu, e tu falando sobre sono. De 2018 até 2021, a gente não via muito os profissionais da área da saúde falando sobre a importância do sono. Então, isso pode ter certeza que a tua colocação, né, sobre a importância do sono ajudou a gente que trabalha no sono infantil também, né? Aqui dentro do Brasil, em outros países, a gente tem pouco sobre a psicologia do sono infantil, ou quase nada, na verdade. O que a gente tem são profissionais que atuam dentro de educação de sono, consultoria do sono, isso a gente tem bastante, né? E isso vem lá de fora, é uma cultura que vem lá de fora. Então, até depois vou colocar assim para ti, né, as diferenças. Mas, assim, é uma grande demanda. As mães às vezes chegam, né? Poxa, Gi, como é que eu vou conseguir seguir ali os preceitos do RD se eu não consigo dormir porque o meu bebê me acorda de madrugada? Então, essa demanda é muito grande. Inclusive, não só de mães de bebês, mas das crianças pré-escolares, né? Com dificuldade na escola, baixa atenção, desempenho prejudicado. Aí, quando tu vai ali fazer a triagem, a rotina completamente desorganizada, né? Tu ajusta o sono, consegue resolver o resto. Tipo assim, tem grupos de pessoas que têm filhos pequenininhos que você... É possível dormir bem com filho pequeno? Sim, é possível, né? Desde bebês. A gente tem todo um estudo assim dentro da ciência do sono pediátrico, entendendo sobre os reguladores do sono, sobre tudo que impacta o sono, né? Então é lógico que os bebês pequenos, o sono deles é desregulado, né? É diferente. Não é um sono com uma arquitetura como o das crianças maiores. Então, recém-nascido, vamos falar assim, de 0 a 4 meses, tu não tem como saber quanto tempo de soneca eles vão fazer, quanto tempo de acordado, né, em vigília, que é a janela de sono que a gente chama, quanto tempo eles vão conseguir ficar, vão despertar de madrugada, porque o cérebro é imaturo ainda, porque tem uma necessidade de alimentação, de amamentar, até mesmo para a sobrevivência do bebezinho, né? Então, é esperado realmente no início. Tá, então assim,
A criança, quando o bebezinho é pequeno, é natural que ele tenha uma arquitetura do sono dentro de 24 horas totalmente diferente da nossa. A nossa é em torno de 7 a 9 horas. Algumas pessoas dormem 7, outras 9, ou pelo menos deveriam dormir dentro desse horário. Algumas mais, umas menos, dentro dessa faixa. E alguns sortudos, talvez 6 horas e conseguem ficar bem, né? Se você dorme 6 horas e acha que fica bem, provavelmente você não faz parte desses sortudos aí, porque é bem raro as pessoas que têm essa mudança genética que dorme pouco e fica bem. Então o bebezinho, ele naturalmente dorme mais. Quanto tempo dorme um bebê por dia? Um bebê recém-nascido, né, no período de 24 horas, ele vai precisar de 15 a 18 horas de sono. Ou seja, é praticamente o dia inteiro, né? E essas dormidas e acordadas, elas não têm um padrão. Cada criança vai ter mais ou menos um jeito específico de ser feito. Isso, não tem um padrão quando eles são bem pequenos, né? Nos primeiros meses. Então, no início da vida, é esperado que o bebê vai dar conta mais ou menos de ficar 1 hora acordado. Tá. Que significa o quê? Né? Ele dorme, acorda, é amamentado, troca a fralda, a mãe dá um carinho, já tem sono de novo. E é isso que cansa, né? É muito cansativo ali para a puérpera que tá com o bebê recém-nascido em casa. Só que o interessante é que ao longo do primeiro ano de vida, isso vai alterando aos pouquinhos, né? Então, os bebês, primeiro, são várias sonecas ao longo do dia e de maneira irregular. Depois, lá pelo 4º mês, 5º mais ou menos, os bebês começam a se organizar para 4 sonecas, 3 sonecas, né? Depois, lá pelo 7º, 8º mês mais ou menos, eles começam a se organizar para o que a gente chama de transição de soneca. Para transição de 2, aí eles ficam bem com 2 sonecas. E depois, lá para frente, com 1 ano e pouquinho, aí eles transitam para ficar com 1 soneca só. E via de regra, entre 2 anos e meio, 3, algumas crianças perdem essa soneca. O ideal é até 5 aninhos poder manter a soneca, se possível. Legal. Né? Então, tem toda essa organização, assim, claro, as tabelas que a gente tem, né, elas são feitas pela National Sleep Foundation, que é o que a gente tem, só que são feitas de vários lugares no mundo, então não tem como tu colocar os bebês numa caixinha, né, e todos os bebês de 4 meses vão dormir, né, tal horário. Depende muito, assim, né, da individualidade de cada bebê. Então, é assim que vai se organizando. E à noite também. Então, os bebês pequenos, Wesley, não sei se tu já estudou sobre o sono dos bebês. Não manjo muito. Zero? Não. Então, assim, quer ver? Ó, quando eles são bem pequenininhos, ali até 4, 6 meses, eles têm 2 estágios de sono só, que é o ativo e o quieto, que são os precursores do REM e não REM. Depois, lá pelo 6º mês, mais ou menos, entre 4 e 6 meses, acontece uma maturação neurológica, né? Onde os bebês começam a se organizar para ficar com um sono parecido com o nosso, né? Então, quando a gente olha o hipnograma dos bebês acima de 6 meses, ali já começa uma organização um pouquinho mais, né, parecida com a nossa. Só que ainda assim é esperado que hajam despertares na madrugada, que é o que cansa as famílias. Né? Não é esperado que os bebês acordem de hora em hora, por exemplo. Dormiu, já acordou. Aí tem alguma coisa interrompendo o ciclo. Que é o que muita gente fala que acontece. Né? Que é a maioria. E aí acontece. Muitas vezes você vai ver a rotina desses pais e mamães, nem eles não fazem higiene do sono, que a gente vai falar depois. A minha questão é assim, acho que é para deixar claro pra galera. Eu não estudo nada de sono infantil, então traz tudo que tu tiver, não pressuponha que eu sei, porque eu não sei, eu só sei do sono adulto. Então, beleza, pra quem tá em casa deve ter muita mãe assistindo, porque a thumb vai ser sobre sono infantil. Então, pra galera entender, é normal que a arquitetura natural, é normal que o sono infantil seja diferente. Isso. Com o tempo das idades que você foi falando, eles vão diminuindo sonecas, mantendo mais tempo acordado, até que em algum momento faz essa transição e tem um padrão de sono parecido com adulto. Isso. Que aí o que é? Um blocão de sono na noite e sem sono durante o dia, ou uma soneca durante o dia, né? Beleza, fechou. Ok, entendi. A questão é, primeiro, esse blocão de sono da noite até a transição, ele é de 7 a 9 horas ou a criança precisa dormir mais à noite? Tá. Você lembra mais ou menos desses horários? Tá. A gente sempre vai escolher que a criança durma mais à noite, né? Então, por exemplo, quando a gente recebe famílias com um sono desorganizado de bebês, né? E a gente tem essas profissionais que vão ajudar nesse ajuste, a gente vai olhar para um planejamento que às vezes a soneca está muito longa.
É toda uma matemática. Tá, porque às vezes a soneca tá terminando muito logo da hora de dormir à noite. Tem que puxar mais para trás. Às vezes a soneca tá demorando um tempão que tá ali roubando, né, o tempo que a criança precisaria estar em vigília, que é o que depois a gente fala assim dos reguladores da pressão homeostática. Porque, né, se eu tô com muita, né, não baixei ali a pressão do sono, eu não consigo ter sono no horário que eu deveria estar indo dormir à noite, né? Então, quando a gente fala em um bloco grande de sono, a gente tem pesquisas que trazem que bebês pequenos, né, ali depois dos 2, 3 meses para frente, dão conta de dar uma pernada ali de umas 3 a 5 horas de sono consecutivas. O grande ponto é as famílias entenderem que os bebês não vão fazer 12 horas de sono, que é o que se espera, né, na infância. Né? Ninguém dorme a noite toda, é o que a gente sempre traz, e para as famílias a gente tem que fixar mais ainda. Ninguém dorme a noite toda. A cada virada de ciclo de sono, a gente tem um micro despertar, e os bebês nesse micro despertar vão chorar e chamar alguém, né? Não é errado ele chorar e precisar de alguém. E quando essa arquitetura vai ficando parecida com a nossa, mais ou menos pelo 6º mês, o primeiro bloco de sono, né, noturno, pegou no sono. A primeira pernada da noite é onde a gente fica mais tempo no sono não REM 3, né, no estágio não REM 3, mais profundo. Então, ali que é a hora que a gente sempre diz, ajustem a rotina, famílias, para que vocês descansem nesse horário. Entendi. Vocês pegam uma janela de oportunidade que ele tá mais apagadão. Exatamente. Perfeito. Porque depois, na segunda parte da noite, o bebê vai ficar mais tempo no sono REM, né, ali para poder ciclar de um ciclo pro outro para fazer a ciclagem. Então, ali, ele vai acordar, vai precisar de alguém. O que acontece na maioria das famílias? O bebê dormiu, e aí é onde a mãe aproveita para pôr a roupa na máquina, para fazer a comida. Aí ela vai dormir quando ele entra no REM. E ela vai dormir quando ele acorda. E aí ela perdeu essa chance de fazer umas 3, 4 horas seguidas de sono, que para uma puérpera é super restaurador, né? Com certeza. Principalmente se ela conseguir entrar junto no profundo ali no início, né? Isso, exatamente. Só para vocês entenderem, pessoal, essa parte do sono mais profundo no início, em adulto é igual, tá? Uma janela de 7 horas no início você tem aquele sono profundo, que chamam, que é o sono que você realmente descansa. Muita gente fala que o sono REM é reparador. Também é, mas o sono profundo, se você corta ele numa pessoa, você acorda destruído. O sono profundo é aquele que você tá apagado, que você pega a pessoa e mexe assim, ela parece que tá desmaiada. Esse é o sono profundo. Depois, com o passar das 7 horas de sono, você começa a ficar cada vez mais próximo do despertar. E é nesse tipo de sono que você sonha, e é nesse tipo de sono que você se acorda com mais facilidade. Inclusive, às vezes acorda. O ser humano adulto acorda, às vezes, dormindo e não lembra que acordou no outro dia. É aquela acordada que você dá uma olhada assim e volta a dormir, às vezes nem recorda. Só que o bebezinho, ele não vai fazer isso, porque ele nem sabe onde ele tá. Exatamente. Escuro. Então, isso é muito legal, porque você organiza, baseado na arquitetura do sono da criança, você tenta encaixar uma janela de oportunidade para a mãe dormir. Aí que tá, deveria ser. Mas a gente entra num ponto onde as pessoas tentam colocar bebês na rotina dos adultos. E a gente tem uma grande parte de adultos que não tem uma rotina apropriada. Então, a gente vê muito, né, crianças indo dormir tarde, no horário que os adultos estão indo dormir muito tarde, né? Então, um grande ponto, assim, que a gente tem dentro do trabalho, né, da psicologia do sono infantil, é auxiliar os adultos na prontidão para mudança, porque os adultos vão precisar abrir mão de algumas coisas, né? Vão precisar abrir mão, por exemplo, de estar assistindo televisão de noite, né, de deixar a criança muito agitada no final do dia. Luz acesa de noite inteira. Exatamente, né? Então, para a gente conseguir organizar essa janela de oportunidade, os adultos precisam estar dispostos a se mexer também, fazer diferente. E às vezes é difícil, né? A gente tem muitos pontos, assim. Tem família que os pais chegam do trabalho na hora que a criança deveria estar indo dormir, né? Porque o sono das crianças, Eslen, como é que a gente faz? A gente sempre vai jogar para o máximo, né? Então, como é que eu vou saber quanto tempo de sono meu filho precisa? Eu jogo para o máximo, que é 12 horas, né? E a conta eu faço de trás para frente. Então, as crianças são muito conectadas com a natureza, né? A biologia da criança funciona a coisa mais linda, se tu permite, né? Que funcione de forma natural. Então, normalmente, as crianças 6 e pouco da manhã, é o horário biológico delas de começar o dia, né? E às vezes as famílias, mas peraí, deixa eu dar uma nanada para dormir mais um pouquinho, e aí vai bagunçando. A primeira coisa que a gente faz para ajustar sono de bebê e de criança, observa a hora que a criança acorda de manhã. É entre 6 e 6 e meia, ali uma variaçãozinha. Beleza, tu vai contar 12 de trás para frente.
Porque daí tu sabe, tu oferece o Mais ou máximo menos a para hora ela para tu ter uma ideia, né, do que ela precisa. É claro que até, né, a idade que os meus filhos estão aí, 9, 12 anos, os maiorzinhos, a gente joga entre 10 e 12 horas de sono noturno, né? Os pequenos talvez vão fazer um pouco menos, porque fazem soneca, mas nunca menos que 10 horas de sono noturno, né? Então, e os bebês, eles são muito regradinhos para acordar de manhã. Então, se eles acordam 6 e pouquinho, 6 e meia, 7, às vezes as famílias querem empurrar. Não, vou botar ele para dormir às 10 da noite para ver se ele empurra até 10 da manhã. Não empurra. Né? Eles não são feitos para isso. Sim, perfeito. Você tem a tabela aí de horários de sono baseado em idades? Não tenho, mas eu lembro. Você lembra? Eu acho. Como é que é mais ou menos? Os bebês recém-nascidos, 15 a 18 horas, né, de sono em 24 horas. Tá. Depois esse horário, deixa eu ver, 2. Aí os bebezinhos maiores ali até uns 5 anos mais ou menos vão precisar das 12 horas de sono noturno, às vezes um pouquinho menos, né? E daí já na idade pré-escolar a gente peraí, chuta... os bebezinhos... Só pra... Você falou os bebezinhos até os 5 anos, já é criança 5 meses. 5 anos ou 5 meses? Não, 5 anos. Tá, 5 anos. Tá de bebês até a idade pré-escolar ali. Tá. Aí da idade escolar pra frente, né, os maiores, a gente vê que eles ficam bem, alguns, já com 10 horas de sono noturno e sem a soneca, né? Tá, mas é 10 horas ainda, né? É bastante, é importante muito. deixar claro que uma criança de 8 anos dormir 7 horas não pode. E a gente faz o teste direitinho. A minha filha, que tem 12, entrou no ensino fundamental 2 esse ano, né? Que é aula de manhã. Precisa estar acordada às 6 da manhã. A aula começa às 7, ela tem que estar acordada às 6. E aí a gente tem um problema, que os adolescentes, o ciclo circadiano empurra pra frente. Então eles não têm sono tão cedo, né? E ela faz 10 horas de sono, porque é o que dá. A gente deita lá em casa às 8 horas, todo mundo, né? Então 8 e pouquinho ela pega no sono, né? Enfim, 6 horas tá de pé. 2 horas a menos. Fica bem. Eu sei que ela não fica bem, porque fim de semana ela faz 12. Então tem um débito de sono ali, né? Que é algo que a gente tem que lidar, porque eu não consigo pôr ela pra dormir às 18 horas. Não, claro, né? Com certeza. E dentro acho que uma parte interessante, assim, eu tô pressupondo aqui que tenha bastante papais e mamães assistindo, né? Porque é um nicho que a gente tá falando. Em termos, para eles entenderem, você comentou algumas coisas, pressão homeostática, ajustar a rotina dos papais, ajustar a rotina dos papais ao da criança e não o inverso, né? Porque assim, as crianças não tem como negociar, elas não sabem, né? Você consegue negociar com a sua rotina de alguma forma. Tem todas as questões de trabalho e tal, mas existe uma possibilidade de você negociar mais do que a criança. O que você diria assim, como é que funciona a indução de sono na criança? Além do ritmo biológico dela, o que os pais e as mães têm que tomar cuidado em casa para que a criança tenha um sono mais saudável? Tá. Para iniciar o sono, né, é muito importante que ela esteja com o seu ritmo organizado. A gente costuma explicar para as famílias que o sono começa na hora que a gente acorda e não só na hora de dormir, né? Então, desde o momento que acorda, luz natural, poder abrir bem as janelas da casa, respeitar o horário natural que o bebê, né, pede para acordar. Que às vezes a família tá tão cansada que o bebê acordou 6h30, a família olha no relógio e pensa, poxa, tá muito cedo, né? Vamos empurrar mais um pouquinho. Quando empurra mais um pouquinho, tá roubando tempo ali, né, do bebê estar acordado, o tempo de vigília, e confunde o bebê. Então, não confundir o bebê e seguir os horários naturais, né, de iniciar o dia é importante. As sonecas estarem bem organizadas e ajustadas, isso é fundamental, né, para ter um equilíbrio ali no corpinho do bebê, para que então à noite ele tenha sono e possa ir dormir no horário que o corpinho dele pede. Perfeito. Né? E o bebê dormir à noite, não só bebê, criança, né? Precisa de uma preparação fisiológica para isso, né? Porque o dormir não é um comando, né, Wesley? Não posso falar assim, se eu te falar levanta a mão, tu levanta. Se eu falar dorme, tu não dorme se tu não tem sono, né? Então tem que ter assim um olhar e um cuidado para saber o horário que o bebê vai dormir e a criança. E aí a gente fala em higiene do sono.
É exatamente igual dos adultos. Igual dos adultos. Igual dos adultos. E optar pelas luzes de cor quente, né? Amarelo, vermelho, âmbar, esses tons assim. Evitar o uso de eletrônicos, né? Não só pela luz azul que eles emitem, né? Ela sozinha não vai impedir a ação de melatonina, mas também o ambiente. Então, daqui a pouco, a gente recebe bastante, assim, pacientinhos que os pais colocam no celular para pegar no sono, né? Ele fica mexendo no celular, jogando joguinho para induzir o sono. Não pode, aquilo né? ali agita ele, né? Agita demais e não é um bom hábito. Esse é o ponto, né? Não é um hábito saudável de sono. Então, o ambiente, respeitar os horários, né? O ritmo do bebê, uma rotina de sono, isso é bem importante, né? Ter uma rotina organizada e planejada com previsibilidade. As crianças precisam muito de previsibilidade, né? De saber que todos os dias é daquele jeito. Eu chego da escola, daí a gente janta, depois a gente toma banho, daí a gente vai pro quarto, daí a gente faz ali uma brincadeirinha, conta uma história, sei lá, né? Conversa alguma coisa e vai dormir. Então, ter esse sistema é importante para a criança. E outra questão que acho que é interessante, por exemplo, o comportamento do casal. Porque imagino que uma das coisas que deva estressar também a criança e o bebê é, por exemplo, o casal tá estressado, discutindo, gritando, e a criança ali no lado, mesmo ela não entendendo o que estão falando e tal, porque ainda não entrou nessa fase, eu imagino que biologicamente aquilo deva gerar um tipo de estresse. Então, acho que o casal, né, como de maneira geral, deveria tomar cuidado também com esse momento da noite, né? Tem que ser um momento calmo, tranquilo. Isso, é o que a gente fala. A noite é o momento mais vulnerável do dia. Então, à noite, a gente não sabe o que vai acontecer. Quando eu fecho os olhos, eu não sei, né? O filhotinho ali não sabe. Ele precisa se sentir protegido. E o que acontece? As crianças pequenas, elas ainda não se regulam emocionalmente sozinhas. Elas precisam dos adultos como correguladores, né? Então, se a criança entra lá no momento do sono e percebe todo esse estresse, o cérebro da criança ativa o sistema de alerta e ela se prepara para lutar ou fugir. E o cérebro faz esse esforço de se manter em alerta para não dormir. É isso que acontece. Então, muitas vezes, os pais tentam colocar a criança para dormir e ela demora, fica lá na cama, para lá e para cá, para lá e para cá. Tu vai perceber um ambiente que tem muita tensão ali, né? Seja por não só brigas do casal, mas às vezes a mãe, né, tá muito ansiosa ou tá sofrendo de um processo depressivo, ou, né, até mesmo o pai trabalhou o dia inteiro, tá exausto, enfim. A gente precisa sempre olhar para esse contexto, né? Porque a criança precisa de um corregulador saudável, né? Quando a gente vai ajustar sono de criança, a gente sempre tem que salvar o adulto antes, né? Para o adulto tá mais tranquilo. Daí a gente vai trabalhar técnicas de relaxamento, né? A gente vai trabalhar às vezes até reestruturação cognitiva, porque às vezes a mãe entra pro quarto com a criança no colo, já ali, né? Ai, que saco isso. Ai, dorme logo, por favor, dorme de uma vez, porque eu quero lavar a roupa, porque eu quero assistir, sei lá, minha novela. E ali, quanto mais ela tenta apressar pro bebê dormir, mais o bebê sente que tem alguém respirando rápido ali, né, com ele no colo, e mais ele fica em alerta. Ele vai ficar em alerta. É difícil para ele encontrar o relaxamento. E a gente tem que relaxar para dormir. Isso vale pros bebês também. Ninguém dorme, né, acelerado e pensando e com a cabeça a milhão. E nesse cenário, assim, você diria que nesse cenário da higiene do sono, as práticas chaves, então, para listar para a galera reduzir luz, reduzir eletrônico, um ritual de sono afetivo. Isso é muito importante para os bebês e para as crianças, né? Então, ter aquele ritual que seja contar uma historinha, cantar uma música, falar sobre como foi o dia, né? E eu sempre brinco assim com as famílias. O pai vai ter um jeito, a mãe vai ter outro, e a mãe não precisa pirar. Que às vezes as mães querem uma coisa mais calma, mais leve, mais tranquila. Às vezes o pai tá lá cantando o hino do time de futebol com o bebê e a mãe já briga. Não, acalma. E cada um vai ter um jeitinho e a criança sabe. Ela vai saber a diferença de um de outro. O que ela precisa é se sentir segura. Ela tem que se sentir segura. Então, o objetivo desse ritual é passar segurança. Passar segurança. É o que a criança precisa. Né? Interessante isso que você falou, porque na época obviamente, da nossa história evolutiva, faz todo sentido de noite a criança, o filhotinho tá assustado. Isso. Com trovão, com chuva e tal, e ter aquele ritual de ficar pertinho, quentinho, cuidando, né? Exatamente. Faz todo sentido. E aí entram assim, tem umas vertentes assim, né, de ajuste de sono. Ai, Eslin, tu não sabe o que eu sonhei ter esse papo contigo na história da minha vida. Tu é o cérebro que eu queria trocar essa ideia. O que acontece muito, né?
Acho que da higiene do sono eu respondi, né? É mais ou menos isso. Claro, cuidados com o ambiente também, para não estar nem muito frio, nem muito calor. Tem uma questão som alto, tem uma questão, né, ali de sensorial. Às vezes os bebês, até o tipo de roupa que eles estão vestindo pode incomodar, né? Então tem que estar atento a isso também. A temperatura corporal, que no início da noite ela é mais alta. Então, às vezes o bebê tá com muito calor. As mães, ainda mais nós lá no sul, né? Empacota bem o bebê para ele dormir melhor e o bebê tá lá pingando suor, né? Então, esses cuidados assim. Mas qual que é a questão? Tu falou aí dos filhotinhos, eu não posso perder esse gancho. O que acontece muito? A gente veio de uma história para chegar onde a gente está hoje no sono das crianças, né? A gente sabe, tu sempre fala, sono é um processo natural. A gente sempre dormiu, né? A nossa espécie sempre dormiu, isso é um processo natural. 1/3 da vida, né? A galera às vezes não saca, mas se você viver 100 anos, você vai dormir 30. Isso, exatamente, né? Então é algo que é natural. Lá atrás, lá nos anos 20, a gente tinha um amigo chamado Watson, né, que a gente adora ele, então a gente não vai reclamar muito. Mas lá atrás ele escreveu um livro. Ele foi um cara pioneiro em trazer, né, a ciência para dentro da parentalidade, né? Então ele trouxe assim, essa questão de educação de filhos. Só que no livro que ele escreveu, ele falou muito sobre não beijar, não abraçar os filhos na hora de dormir, porque poderia mimar as crianças, né? Então desde lá a gente já veio com essa ideia na cabeça. E depois dele foram vindo outros autores, tiveram pediatras também importantes que falaram o contrário, mas daí foram para um outro extremo. Então a gente ficou ali naquela de, não, peraí, então criança a gente não pode ficar mimando muito, porque senão vai dar ruim e vão começar a incomodar para dormir. Isso veio lá dos Estados Unidos, Eslin, lá pela década de 80, 90, tá? Com um pediatra que chamava Richard Ferber, onde ele trouxe a questão da extinção para o sono dos bebês. Ou seja, o bebê está chorando de noite, acordando muitas vezes, para ele dormir melhor, a gente precisa extinguir o comportamento da presença parental. Ou seja, isso tem nos filmes americanos sempre aparece. Deixa o bebê lá no berço, se ele chorar, deixa ele lá chorando, sai. E aí existem várias técnicas que se chamam, né, treinamento de sono. Aí tem choro controlado, tem o cry out, tem milhões de técnicas mirabolantes, né, para que o bebê durma sem precisar dos pais. Só que a gente vem num contraponto. Ok, tá, faz sentido, né? Tu vai fazer a extinção desse comportamento ali, do bebê não precisar dos pais, aí ele vai ficar chorando. Uma hora ele entende que, pô, chorei, adianta, ninguém veio. Então, não adianta chorar, não chamo mais ninguém. Mas o que a gente entende? O bebê não tá dormindo melhor porque ele aprendeu a dormir melhor. O que ele aprendeu é que ele não adianta chamar ninguém. Perfeito. E aí vem a teoria do apego de Bowlby, né? Bowlby trouxe muito isso da vinculação humana. Então, a gente tenta achar um equilíbrio onde a gente não vá nem para um extremo nem por outro, porque é como tu disse, são filhotes, né? E não está errado eles precisarem dos pais para ficar ali junto na hora de dormir. Isso eu sempre falo e sempre dá polêmica. Por quê? Se eu treinar o bebê a dormir sozinho, eu posso estar causando um desamparo. Não sei o que tu acha. Depois tu me fala. É para isso que eu precisava do teu cérebro para construir essa ideia. Porque eu posso estar errado. Tá, mas para construir essa ideia. Eu concordo. Né? E assim, o indicativo de choro provavelmente não é um critério... O indicativo da ausência de choro não é um critério de qualidade de sono. Pois é. Ele pode ficar lá agoniado... acordado, assim. Exatamente. Sofrendo. E aí ninguém sabe, né? Porque como ele não chamou, os pais dormem a noite inteira. Exatamente. Né? Mas ninguém foi lá. Ficou lá manifestando ansiedade de outra forma. Só que, claro, às vezes, né, ao longo existem aí várias pesquisas que vão mostrando que isso ajuda, né? Ajuda os pais que puderam dormir deixar melhor. Chorar. Né? O deixar chorar. Ajudou os pais que puderam dormir melhor, o bebê se acostumou, a longo prazo parou de acordar de madrugada, né? Mas tem pesquisas que mediram o cortisol, né, através da saliva dos bebês, que mesmo sem chamar os pais na madrugada, o cortisol continuava alto. Eu imagino. Então, os bebês continuam estressados, né, mesmo. Então, não faz muito sentido. E a gente vem por esse caminho da orientação parental, né? Então, no lugar de deixar o bebê lá chorando, vamos pensar estratégias diferentes, porque tem aquela criança
que ela precisa dos pais e tem aquela criança que gosta da presença dos pais, né? E existe aí um movimento de não tem que precisar. O certo é dormir sozinho, tem que dar autonomia. Só que se a gente vai olhar para a teoria do apego, a autonomia, ela é construída através da dependência. Então, nós nascemos dependentes de alguém para cuidar da gente, né? Nós podermos sobreviver, e é através dessa dependência, desse adulto responsivo que atendeu as minhas necessidades, eu vou me tornando independente, me torno independente ao longo do tempo, construo a minha autonomia, né? Então, claro, os meus filhos grandes, eles não precisam mais de mim ali segurando a mão deles para dormir, mas precisaram por muito tempo e eu tava lá até que eles ficassem tranquilos, né? Então, isso é uma necessidade natural. Só que, claro, a gente tem outro ponto, daquelas crianças que não conseguem dormir de jeito nenhum, né? Se não estiver ali segurando a mão do pai, né? E fica nervosa, e fica angustiada e não dorme com nenhum outro cuidador e fica muito nervoso. E aí é o que a gente recebe no consultório. É a criança com dor de barriga, com muito pesadelo, com terror noturno. Aí a gente tem uma problemática. Como é que você vai deixar essa criança sozinha chorando? Isso, exato. Aí aqui a gente tem um problema, né? Mas aquela criança, vamos pensar, sei lá, meu filho de 10 anos só dorme se eu tô do lado dele. Eu já posso direcionar ele, né? Aí aqui a gente vem, isso, né? Exatamente. Aí aqui, as crianças maiores... Porque aí você pode criar um problema se você ficar... Perfeito. Dando muita atenção. É isso. Mas não um bebê. Exatamente. Né? Nem uma criança de 1 aninho, concordo. 2, 3, né? Até porque a gente sabe que eles começam a ter um entendimento melhor das suas emoções ali de 3, 4 anos pra frente. Quando eles são menorzinhos, eles precisam do adulto corregulando, né? Então, se a criança tá precisando de alguém ali, ela tá sinalizando alguma coisa, né? O que não me impede de ir construindo autonomia durante o dia. Esse é o ponto. É durante o dia que eu vou construir, que eu vou ensinar a minha filha, mesmo pequenininha, com 1 aninho, 2, tá com sede, ao invés de eu já entregar na mão dela, pega lá. Tu consegue. Vai lá, a mãe deixou lá em cima, vê se tu alcança. Né? Eu vou dando esse poder de autonomia para minha criança, mas sob a minha supervisão. Até para ela criar repertório para eventualmente dormir tranquila sozinha, porque ela sabe que pode, né? Aumenta a eficácia dela. Assim, eu vou dar minha contribuição, eu não acompanho essa literatura, mas eu estudo bastante comportamento. O que eu imagino? Primeiro, todas as construções das nossas estruturas cerebrais, elas começam na barriga da mãe. Então a gente tem tanto evidências pré-clínicas em roedores, tanto evidências em humanos, quanto evidências em tragédias humanitárias que acontecem no mundo. Tem alguns estudos, por exemplo, que pegam quando acontece uma guerra ou um local, uma cidade específica que algum tipo de general cortou o suprimento de alimentar e as mães grávidas na época passaram fome, o filhinho estava na barriga e depois eles vão medir como que esse cara tá, a regulação de alimento desse cara na idade adulta. Então a gente tem uma série de evidências bem robustas mostrando que a forma que o seu organismo... Exatamente, isso a gente chama de epigenética. A forma que o seu organismo se constrói começou na barriga da nossa mãe. Esse é um primeiro ponto. Logo, cada indivíduo, embora a gente tente dentro da ciência construir um conhecimento útil e generalizável, ainda assim, cada indivíduo é um indivíduo. Não que esse conhecimento generalizável não seja útil, mas tem que ser olhado cada caso um caso. Então, tem gente que tem dor de barriga de não dormir com os pais e tem aquela criança que no espectro vai choramingar um pouco e depois vai dormir de fato e eventualmente nem o cortisol não subiria. Acho que aí vai da inteligência dos pais de conseguir acompanhar isso e de um apoio, de um profissional tipo você que sabe, que estuda, acompanha a área e tem noção. Sobre a ideia do total não da assistência com o total apego. Eu tô 100% com você. Eu acho que existe uma necessidade de fazer uma conceituação do caso daquela criança e ver o que está acontecendo. A criança ela tá muito desesperada, tá muito difícil, então eventualmente é interessante dar esse apoio. Mas também concordo muito com você que essa construção, assim como o sono é uma construção que começa quando a gente acorda, a confiança da criança, mesmo uma criança que não saiba que ela é uma criança, a gente não sabe que é um ser humano ainda, essa confiança, esse repertório, essa capacidade é construída durante o dia. Então não adianta nada um pai ou uma mãe mimar, hiperproteger. E sempre que eu digo isso, eu não estou dizendo para você
dar uma faca de serra na mão do seu filho e deixar ele brincar. Existe um abismo muito grande. Eu tô dizendo isso daí, pega água lá você... eu sempre dou esse exemplo, quando você estiver num restaurante e o seu filho precisar de alguma coisa, e em vez de... Não chama você o garçom, diz pra ele chamar, chama o garçom, fala ali pra ele, dá bom dia. Então esse tipo de construção deve acontecer durante o dia, para que à noite, quando uma criança dessas acorda no meio da noite, não fique desesperado, porque ele precisou de você em todos os acontecimentos durante o dia. É óbvio que ele vai precisar durante a noite também, né? E aí sim, se você começa nesse processo de tolimento da autonomia, aí você pode criar um grande problema, porque o seu filho não vai ter autonomia nenhuma. Inclusive tem alguns estudos bem interessantes sobre isso também, mostrando que esses pequenos estresses, bem pequenos estresses durante a vida de uma criança, são super importantes. Dão um repertório para ela solucionar problemas lá na frente, Para lá na frente solucionar problemas, exatamente. Então eu tô super com você, assim, acho que os dois extremos não funcionariam, provavelmente, assim, talvez tenha alguém que se encaixe, mas deve ser uma curva de Gauss. A grande maioria das crianças vai precisar de uma análise cuidadosa e um meio termo, tipo, tem épocas que tá muito mais chorosa, dificuldade, o bebezinho tá mais... Aí você vai precisar dar uma atenção maior, e épocas que você vai ter que tirar um pouco o pé pra não mimar, né? Isso, perfeito, né? Os extremos, assim, incomodam e atrapalham. Porque um ponto, assim, é importante, Leslie. Claro, tu ainda não chegou, né, nesse lugar aí de ser pai e ficar consumindo esses conteúdos, porque eles bombardeiam, né? Então tem muito com o boom da internet, Instagram e rede social. Um monte de achismo. Leslie, tem muito perfil. E esses perfis, eles crescem muito porque eles dizem o que as famílias querem ouvir, né? Claro. Então, milhões e milhões, né, de seguidores acompanhando. E aí, o que a gente observa, tá? Vou te colocar, assim, a minha perspectiva, minha e das minhas colegas que a gente estuda e trabalha juntos. Vai ter um ponto... um grupo de pessoas que vão trabalhar com essas consultorias de sono, com essa premissa que vem lá dos Estados Unidos, nesses treinamentos, né? Então, vão ensinar as famílias a deixar chorando 15 minutinhos, e daí depois deixa mais 20, depois deixa mais 30. Não deixa o bebê adormecer no teu colo ou amamentando na mãe, porque é um hábito errado, né? Chamam que é uma associação que o bebê vai fazer, então ele vai acordar de madrugada porque dormiu no teu colo. Então, se ele dorme no teu colo, logo de madrugada ele acorda e pede teu colo de volta, como se isso, né, fosse houvesse ali, fosse a causa, né? Deixa o bebê acordado no berço para que ele tenha essa autonomia. A gente está falando de um bebê, né? Então tem esse extremo. E tem o outro extremo somos mamíferos, então o seu filho ele pode ser amamentado até quando ele quiser, porque os chimpanzés amamentam até 7 anos, né? O seu filho pode fazer o que ele quiser, né? Se ele tem 10, 12, 15, 20 anos e quer dormir junto contigo, nossa, ele tem que fazer. Então, tô dando um exemplo bem chulo e exagerado, tá? Do que a gente vê por aí. O que acontece? As famílias ficam extremamente confusas. Imagina. Isso gera uma culpa muito grande, né? Uma rigidez. Não, se eu não fizer assim, eu tô errado. Então, não, se eu não fizer isso, eu tô errado. E a gente percebe que, às vezes, as famílias, elas vão de um extremo pro outro, né? Então, eu tava deixando meu filho chorar, porque eu não aguento mais ele dormir, né? Ele acordado de madrugada, então vou fazer o que fulana tá dizendo. Vou deixar ele chorando. Aí a mãe não aguenta, gera um estresse na família, aquele bebê chorando, ela começa a se sentir péssima por ter feito isso, e aí vai lá pro outro extremo. Não, então vem, né, fica aqui, faz como tu quiser. Só que precisa haver um meio do caminho pela saúde, né? Então esse cuidado, assim, é super importante. Hoje, infelizmente, às vezes, a gente precisa, como tarefa terapêutica, as mães praticarem o unfollow terapêutico. Para de seguir esse monte de gente, né? Vamos dar uma segurada pra tu fazer o que tu acha que é o melhor. Cada família vai funcionar de uma forma diferente. E aí, assim, se nas áreas de psicologia, que já é um negócio que está há muito tempo por aí, tem um monte de coisa que não tem nada a ver do ponto de vista acadêmico e científico, imagina nessa área que não é falado, né? Exato. Essa área é muito nova, muito pouca gente fala de sono, especialmente de sono infantil, quase nada. Não tem, né? O que a gente tem é a TCCI para adultos, mas para infância a gente não tem protocolos, O que você listaria, assim, como top 3 maiores equívocos das famílias em questão de sono infantil? Que você pega na prática, assim? Eu acho que top 3. Não ter conhecimento de uma rotina
apropriada. Ausência de rotina. Né? Ausência de rotina. Falta de um relacionamento também saudável e equilibrado. Tá. Né? Então, infelizmente, ainda assim, muita hostilidade nas famílias, castigo, né? Palmada que educa. Então, muitas crianças ansiosas, assim, né? Por um ambiente desorganizado. E deixa eu olhar minha cola aqui, se eu penso alguma coisa. Rotina, relacionamento. É que rotina engloba muita coisa já, né? Já engloba a falta de higiene do sono. Eu posso falar, assim, então, o uso de eletrônicos. Isso é algo que está bem fora de controle. Bem fora de controle. De noite, principalmente. Crianças de 3 anos, 4, bem pequenininhas, que já têm seu próprio celular, por exemplo, usando o YouTube para assistir videozinho, né? Não é adequado. Então, a gente precisa psicoeducar bastante essas famílias e aí a gente entra numa barreira onde para a família é negócio, né? Porque ela fica ali no celular, ela tá quietinha, não incomoda. Claro. É complicado. E deixa eu te perguntar, em termos de instituições que cuidam de bebês, creches, etc., a galera, você acha que a galera tá a par, assim, das práticas? Ou estão meio perdido também? Não, meio perdido, né? Porque você deixa lá seu filho, né, o dia todo. Seria talvez interessante que tivesse um monitoramento para não deixar dormir o dia inteiro, chega em casa não tem sono. Enfim, eu imagino que deva ter algum tipo esse é um entrave bem grande, assim, dos que a gente tem, né, dentro da questão da educação do sono. Realmente são as escolas, mas não que a escola é o nosso problema, né? Às vezes a falta de informação e também a organização e logística, né? Porque, por exemplo, se tu pega uma turminha de berçário com bebês ali de 4, que a licença maternidade é 4 meses, né? Então, bebês de 4 meses a 1 ano, normalmente é por aí. São bebês que têm janelas de sono diferentes, que têm necessidades diferentes. E às vezes 2, 3 professoras, né, para tantos bebês. Entendi. Como que cada uma vai pôr, né, para dormir cada bebê no seu horário? Então, é difícil para os profissionais também. A gente, né, entende, assim, que é complicado. E a falta de informação. Então, às vezes a gente tem bebês que 5 da tarde a mãe veio buscar, o bebê tá fazendo ali a 4ª soneca do dia, não vai nunca ter sono às 8 da noite. Entendi. Mas assim, mesmo sendo cada bebê meio que individual ali, ainda assim imagino que daria para fazer algum tipo de padronização. O que a gente faz. Talvez para reduzir um pouco o sono, Isso, né? O que a gente faz. É o que acontece com a maioria, né? Eu trabalhei em escola, eu venho desse lugar, né? Eu trabalhei em escolinha de educação infantil, foi o início da minha carreira, foi trabalhando com bebês. Porque eu queria ser psicóloga infantil, então eu pensei, vou trabalhar em escolinha e faço lá o meu laboratório. Wesley, eu tenho anotações de 1900 e sei lá quanto. Fulaninho dorme virado para a direita e gosta de uma fraldinha. Eu anotava o que cada aluninho gostava para dormir. Olha só, né? Eu sempre, né, observei isso bastante. Então lá, como que a gente fazia, a maioria das escolas faz? É ter o horário de soneca, né? Então, sei lá, depois do almocinho às 11, todo mundo dorme. Depois do lanchinho às 3, todo mundo dorme, né? E às vezes aquela criança que tem uma individualidade que não cabe para aquilo ali, ela não consegue dormir ou dorme menos do que deveria. A grande parte do nosso problema é que às vezes as crianças dormem menos do que deveria, né? Precisaria de uma soneca de 1h30 para fechar certinho as janelas e ela fez, sei lá, 30, 40 minutos. Entendi. E a questão de momento ideal para parar de dormir com os pais, como é que é essa discussão? Tem algum... Obviamente varia de cada caso, mas como é que é mais ou menos isso? A discussão é grande, a polêmica é grande, daquelas que, nossa senhora, qualquer coisa que a gente diz já vira uma função, né? Esses dias viralizou um vídeo que eu falei que não existe instinto materno, eu fui linchada, né? E tirei a maior onda, assim, né? Falaram até do meu colarzinho. Como que essa guria aí com esse colar de signo falando? E eu, pronto. Sou de peixes, gente, sou paz de amor. Eu também sou de peixes, pessoal. Me ensinaram a sempre falar que é de peixes. Fala que é de peixes. Que é o melhor. Então é daquelas polêmicas, né? Wesley, o que eu penso? Qual a função deste comportamento? É por aí que a gente tem que ir. Análise funcional. É isso, né? A criança dorme com os pais. Qual a função desse comportamento? Para quê e para quem? Né? Então, ela dorme com os pais porque é uma necessidade dela. Ela dorme com os pais medo. Porque está com medo, né? É contexto, é algo do momento. Os pais separaram. Entrada na escola, adaptação escolar, tá assustada, né? Enfim, é uma cultura da família,
Porque tem lugares do mundo que é cultural dormir na mesma cama todo mundo, né? Tem lugares do mundo que tem um cômodo só na casa, vai dormir de que jeito, né? É ansiedade. O que acontece às vezes, né? O casal não tá legal, a criança entra ali no meio como, né? A função é a criança... daí às vezes, né? Ou o pai ou a mãe, não, fulaninho só dorme se for com a gente. E aí tu, né, analisando, depois tu vê que o casal tava usando disso, né? Não para prejudicar a criança, né? Mas acaba usando isso como uma válvula de escape. Tem isso também, né? Então, prazo pra criança dormir com os pais, não tem como dar um prazo, né? Claro... Cuidado com os bebês, síndrome da morte súbita. Então, um bebezinho recém-nascido dormindo na mesma cama dos pais é muito perigoso, né? Especialmente, assim, pais alcoólatras ou quem usa medicação. Virar por cima, sufocar o bebê. Isso existe, assim, é muito perigoso, né? Então, precisa ter... E existem até guidelines sobre a cama compartilhada, que é o nome, né? Para dormir junto com as crianças. Então, tem que ser, né? Parede, criança, um adulto, né? Tem, assim, cuidados, né? É possível? Sim, é possível, mas tem que haver cuidados. E tudo depende de como funciona a dinâmica da família e a função. Porque às vezes é como tu disse, a gente está impedindo a criança de evoluir no processo de construção ali do desenvolvimento dela, né? De autonomia e de poder curtir o seu próprio quartinho, a sua própria cama, por estar ali presa, né? Numa dinâmica que às vezes nem favorece a ela, né? Às vezes eu recebo no consultório crianças que me falam assim, tia Gi, eu nem queria mais, eu quero dormir na minha cama, mas a minha mãe fica me pedindo. Né? Então tem isso também. Às vezes um excesso de segurança que a mãe quer passar, mas às vezes o filho já não precisaria mais daquele nível, né? Você vê muito isso, Gi, assim, não sei se isso é comum, assim, mas você vê uma hiperproteção dos pais hoje com os filhos? Porque eu li um livro recentemente chamado The Anxious Generation, de um cara chamado... Ai, caramba, tá quase vindo. Não lembro o nome do cara. Jonathan Haidt, acho que é o nome dele. Não sei se tem em português, talvez já tenha chegado no Brasil em português quando esse episódio sair, daqui umas 5 semanas. Pesquisa aí se tiver em português, talvez você possa comprar. Muito interessante para você ler, inclusive. Qual que é o argumento do cara? Ele é um cara que ele escreveu um artigo que está publicado numa das revistas associada à APA, e esse artigo dele acho que tem umas 12 mil citações, assim. Foi um dos artigos mais citado da história da psicologia, assim. Ele é um cara que trabalha muito com moral e ética e tal. Agora ele inclinou os estudos dele sobre o que está acontecendo com a nova geração. Ele chama a nova geração da galera que pegou a adolescência entre 2011 e 2016, mais ou menos. A galera que pegou essa adolescência ali. Não é nem a nova geração agora, é aquela galera ali, né? Por quê? Porque ele diz assim... Ele traz uma série de dados. E aí é legal que todo o livro dele tem tabelas. Gráficos, na verdade. E nesses gráficos, eles vão geralmente de 90, 95 até 2020, quando o livro foi escrito, 2021. E aí ali em 2011, não sei se é 2011 ou 2010, em 2011, digamos, até 2015, ele bota no gráfico, tem as linhas do gráfico, cada gráfico valendo uma coisa, mas são todos esse padrão. E de 2011 a 2020, 2011 a 2016, ele bota uma linha cinza, um fundo cinza, para dizer que aquela ali é o momento que começou a piorar. E quase todos os gráficos que ele mostra ali começam a piorar mesmo. E aí tem gráfico de ideação suicida, transtornos mentais, transtorno alimentar, problema de atenção, reprovação em escola, aumento de violência, tudo isso nessa geração. E aí olha que legal, o que ele argumenta nesse livro? Ele argumenta que o problema, segundo ele, não é o celular. Porque o celular é uma parada legal, permite com que a gente se comunique, se ligue. O problema foi o excesso de aplicativos gratuitos. Porque o primeiro iPhone lançado pelo Steve Jobs foi em 2006, se eu não me engano, 2008, alguma coisa assim. Foi o primeiro iPhone. Ou seja, primeira vez, é até uma palestra muito emblemática que ele deu no YouTube, porque ele pegou na frente dos caras do mundo inteiro de mídia e ele fez assim, ó. E foi o primeiro telefone que
onde é que já se viu botar o dedo na tela? Hoje é normal isso, mas existia um mundo onde não tinha isso daqui. É estranho, mas existia. E ele diz, até começar, ou seja, uns 4 anos ali de lançamento, acho que foi 2007, uns 3, 4 anos de lançamento do telefone assim, do smartphone, não teve nenhum problema. O problema foi quando? Quando a gente começou a ter muito aplicativo. Rede social pra caramba, aplicativo gratuito, então tu baixa tudo que é joguinho, aplicativo, tudo gratuito, é de graça, porque eles começaram a botar anúncio dentro, então é disponibilizado para qualquer um, você não precisa pagar. Inclusive no início você precisava pagar alguns aplicativos. Eles descobriram essa forma de botar anúncio, então ninguém paga para usar o WhatsApp, o Instagram, ninguém paga para fazer isso, o YouTube. E aí ali ele argumenta que começou um problema gigantesco dentro dessa geração, que é o quê? É uma geração que vive dentro do celular. E olha que frase forte que ele diz nesse livro. No início do livro ele diz, por isso que eu te perguntei da hiperproteção. Olha que frase forte ele diz. Ele fala assim, esse livro aqui é uma napa de um livro, tá? Acho que deve ter umas 500 páginas. E tipo, 100 páginas é só de referência de artigo. Então por isso que eu disse pra você ler, você vai tirar, zilhões de referências dali. Ele fala assim, a tese deste meu trabalho aqui é a seguinte: hoje em dia os pais estão hiperprotegendo as crianças na vida real e desprotegendo elas na internet. Pô, quando eu li aquilo eu fiquei chocado, cara. Eu falei, acho que ele tem razão. E aí ele mostra gráficos dos pais hiperprotegendo as crianças na vida real. Então não pode, Deus o livre, você não pode ir lá jogar futebol com seus amiguinhos, vai que você se machuque, você não pode subir naquele escorregador porque, meu Deus, se você cair, acabou o mundo. Aí a criança entra no YouTube, na rede social, que vai saber o que tem ali dentro e os pais muitas vezes não estão nem aí. Você meio que concorda com essa tese dele? Perfeito. Eu fiquei chocado, assim, cara. Quando eu li, eu fiquei chocado. Falei... Perfeito, Wesley. É o que a gente observa muito. E não falo só como profissional, falo como mãe, né? Por estar nessa bolha, né? Que vivencia a parentalidade. Realmente, hoje, as crianças, elas não têm a oportunidade, muitas vezes, de cair no chão e ralar um joelho. Porque não, né? Vai machucar, não pode. E na internet né? estão desprotegidas. E as crianças têm celular desde pequenos. Tu sabe que a psicóloga do meu filho, esses dias ela falou pra mim, né? Tu conseguiu um feito que é muito difícil. De segurar os teus filhos sem celular... Né? Minha filha mais velha ganhou um celular com 11 anos. E até é bom nessa idade ganhar, porque as amiguinhas dela estão lá dentro. Exatamente. Como é que você vai privar? A criança e eu vai tava viver bem rígida, cativeiro. né? Eu não vai ter. Agora, a questão é ter essa educação do que consumir. Se nós que somos adultos, a gente já se ferra, dependendo de quem que a gente consome, imagina uma criança. Exatamente. Mas é exatamente o que a gente vê na prática mesmo. As crianças, né, sendo tolhidas de experimentar a forma como a gente cresceu, correndo na rua, ralando o joelho, subindo na árvore, né, apertando a campanha, correndo e apertando a campainha na porta, essas coisas. Ele bota até duas fotos de um parquinho de diversões da década de 90 e um de agora. Aí ele mostra a década de 90 escorregador, aquela rolezinho de... Aí ele bota uns de agora, são umas coisinhas simples, assim, pequenininhas, bem bobinhas, brinquedinho. E aí ele argumenta isso, ele fala, cara, hoje a gente tá cada vez mais impedindo que as nossas crianças criem esse repertório, porque nada pode, não pode fazer nada, é tudo perigoso. E cada vez... E obviamente, eu não tô dizendo aqui que se você mora num bairro violento é pra deixar sua criança na rua. Temos noção, né? E na internet eles ficam desprotegidos. Livres. Eu achei muito forte a tese dele, assim. E aí ele traz 500 páginas de argumentação. E como é que esse livro foi construído? Ele criou um site, ele criou um Google Docs um Google Docs aberto. No início estava aberto, agora eles bloquearam, mas tu pode ler, não pode editar. E ele disparou isso para, sei lá, 1.000 cientistas, 2.000 cientistas no mundo que trabalham com isso. Então tem um site chamado The Anxious Generation. Nesse site tem esses Google Docs, tem uns que tem 3.000 páginas. Por quê? Porque eles tem o sumário, tudo bonitinho. Eles fizeram o levantamento inteiro da literatura de artigos a favor e contra o uso de celular e a piora de saúde mental. E aí eles discriminam no sumário os artigos que dizem contra, ou seja, dizem que não faz mal, e os que
mostram que faz mal. E aí eles discriminam ainda, olha o trabalho dos caras, eles discriminam ainda os estudos experimentais, quase experimentais, longitudinais, né, observacionais e tal, eles fazem toda essa discriminação. E, então é uma base gigantesca de dados, e aí o produto disso foi esse livro. Então é um livro muito legal, assim, para ler, para fazer, eventualmente até fazer um curso desse livro aí pra galera, porque realmente... Aí no final do livro ele dá todas as práticas de como você deve... ele dá as recomendações para as famílias, de como lidar com coisa do celular baseada em evidência. E ele dá uma recomendação que para mim é a mais importante para as escolas. De como as escolas deveriam lidar com o celular em sala de aula. Porque é outro problemão, né? Sim. É um outro problemão que os professores cada vez mais têm falado. Porque todas as crianças levam o celular para a sala de aula, né? Exatamente. E recreio, então no recreio com o celular, né? Exato. Então é um problema grande mesmo. E me preocupa bastante, né? Porque as crianças muito pequenas, com acesso livre ao telefone. Ah, mas eu pus o YouTube Kids. As crianças sabem ir. Eles sabem. Baixar joguinho. Eles sabem, sim. Mas eu olho o histórico. Eles sabem. Exclui eles sabem. O histórico. Né? E aí me preocupa muito isso, assim, da tecnologia, né? Ok, tem uma idade adequada, a gente orienta tudo, mas a pornografia tá dentro, né? E isso me preocupa demais, porque as crianças têm o livre acesso. E às vezes é exatamente como esse autor falou, né? É cheio de não podes, né? Então uma super proteção muitas vezes, mas falta o diálogo. Isso falta bastante, né? O diálogo e a orientação. Muitas vezes até por uma questão ser religiosa, um medo de falar disso. Também. Né? Então, às vezes, falta esse diálogo, essa comunicação aberta, porque as crianças são muito curiosas, né? São muito curiosas. Então, se ele não teve acesso ainda à pornografia, a gente só diz assim... Então, é porque não chegou a hora, mas vai ter, em algum momento vai ter. Vai ter um amiguinho que vai mostrar uma foto. E você sugere o quê? Que o pai chame para um papo? Sempre. Pai e a mãe sentem e falem abertamente. Ó, existem os sites que tem isso. Começou a dar acesso a celular, tu é uma escolha. Porque eu sempre falo assim, né? É igual quando a gente organiza a alimentação de criança pequena. A criança não tem cartão de crédito para ir lá comprar bala e pirulito. Isso tá, os pais falam, pô, meu filho não come brócolis, ele só come pizza. Mas quem que comprou a pizza? Seria estranho. Não, seria estranho se ele comesse brócolis. Não tem? Né? Quem que vai, né, adquirir para criança? Celular é a mesma coisa. A criança só usa porque alguém permitiu, alguém deu acesso. E assim como tu, eu também não acho que a gente tem que ser contra, né? E zero. Existem, claro, recomendações da OMS, 0 telas até 2 anos, né? Vai acrescentando tempo. Existem essas recomendações. Mas é como tu falou. Hoje eles estão dentro, né, dessa geração digital. Eu não posso não deixar minha filha ter o Instagram, porque todo mundo tem, né? Então, ok, beleza, mas a gente tem os nossos combinados. Instagram, beleza. TikTok, nem pensar, né? Burla o sistema? Burla, né? Faz dancinha com das amigas, né? Tá, beleza. Mas não pode postar, é só entre vocês. Então, a gente tem que ter esses combinados. E a partir do momento que tu dá celular pra criança, tu tem que ter esse diálogo, porque ela vai ter acesso à pornografia sim, né? Tu querendo ou não, mesmo que dentro do celular tu arrume as configurações, alguém vai mostrar, né? E as crianças são curiosas. Então chega um momento ali, 8, 9 anos, as crianças começam a ficar muito curiosas. Elas querem saber das coisas. E eles precisam saber que em casa é espaço seguro para poder conversar. Legal. Para tu falar sobre as partes do corpo, para tu falar sobre consentimento, né? De que outros adultos não podem te tocar, não podem, né, te ver sem roupa, enfim, todo esse cuidado. Esse diálogo precisa ser aberto. Drogas, imagino que também tem que trocar ideia. Não, é triste, né, de ver os vídeos, né, do pessoal fumando vape. Ai, que lindo, nossa, é da hora. Poxa, eu não quero que a minha filha pense que isso é legal, né? Por isso que ela tem assinatura do RD. Eu quero que ela pense... Tá aqui o QR Code em algum lugar aí no canto isso, da tela. coloca, gente, por favor, né? Claro, né? Eu dei assinatura para ela ano passado, com 11 anos, porque na nossa casa existe um espaço para diálogo. A gente vivencia essa realidade, o tal do skin the game. Alimentação, atividade física, né, diálogo, cuidados. Então, a gente vai promovendo isso, direcionando a criança para uma educação que seja mais saudável, né? Tem como fazer 100%? Morri de rir do post que as gurias fizeram essa semana. Eu não sou Wesley. Eu também não sou. Né, minha filha? Não sou, né? Mas a gente tenta fazer o nosso melhor possível. Mas precisa ter esse diálogo. Se tu vai dar... Eu falo muito para minha filha, que o pequeno ainda não tem celular. Ela ganhou. Eu disse, celular é uma arma. Celular pode ser uma arma, então cuidado, observa o que tu faz. Então, claro, eu não vou ficar xeretando, né, respeito à privacidade dela.
Mas muito claro, tu é menor de idade ainda, né? Então... E eu acho que uma das paradas que mais machuca um filho que foi bem educado é quando ele quebra a confiança do pai. Então, no momento que você fica xeretando toda hora, parece que você não tá confiando minimamente nela, né? Então, se você deixa um pouquinho ali pra testar essa confiança, pode ser importante, né? Pra evolução da relação de vocês duas. Deixa eu... Ô, Carlos, tá meio frio aqui, cara. Se puder aumentar um pouquinho o ar, obrigado. O pessoal sempre fala que eu falo do ar no meio do podcast. Eu vou falar de novo aqui, ó. Vocês ficam comentando toda hora na minha DM. A gente chega aqui, a sala tá com o ar desligado. A gente tora o pau no ar aqui e depois ele fica frio. Você tinha comentado antes, eu não sei se eu viajei aqui quando eu anotei, que teria uma diferença, não sei o que, de cultura... Era alguma pauta que você queria trazer? Ou diferença de estado, de país, e sono? Ou não? Eu viajei na Não, maionese. acho que a pauta que eu falei que eu queria trazer era essa do treino de sono, né? Do treinar bebês, de deixar os bebês chorando. Show. É legal porque, assim, a gente falou do bebê se sentir seguro, né? Uma das hipóteses do porquê a gente dorme melhor quando chove é porque evolutivamente, na nossa história evolutiva, quando tava chovendo, a gente dormia nas cavernas e tal... Quando tava chovendo, os predadores não estavam lá fora. Olha que louco. Então, hoje em dia, a gente dorme melhor, digamos, com barulho de chuva. Tem gente que bota no YouTube barulho de chuva para deixar quietinho ali. Tem gente que gosta de dormir quando tá chovendo. É uma das hipóteses desses resquícios evolutivos que a gente dorme melhor. Então, até nós que somos adultos, gostamos de nos sentir seguro quando a gente tá deitando para dormir, né? Imagina criança. Imagina criança pequena. Então, esse é um ponto importante. Legal. Você tinha comentado de pressões homeostáticas. Não sei se você quer... Ah, pode ser. Pode ser. Acho que detalhar um pouco mais. Tá. O que é isso pro pai e pra mãe que ficaram ouvindo aqui e falaram, não sei o que é que é isso, pressão né? homeostática. É a ciência do sono, né? Quando a gente fala em ciência do sono, o sono ele se organiza através de 2 reguladores, que é o ritmo circadiano e a pressão homeostática do sono, né? Então, os 2 precisam estar organizados. O ritmo circadiano, né? Vamos falar dos 2, assim, pode ser? O ritmo circadiano é o nosso dia, né? Cerca de um dia. Do latim, cerca de um dia. O que acontece nas nossas 24 horas? Então, é aquilo que a gente falou. A criança está acordando no seu horáriozinho, né? Regular de manhã. Um horário muito parecido todos os dias, né? Luz natural, para que possa... quando a gente fala da luz natural, é porque os nossos olhos recebem a luz, né? E aí manda o recadinho lá para o cérebro entender, opa, é de dia. E aí vai ajustando o reloginho biológico, né? Interno que mora lá dentro do nosso cérebro. Então, o ritmo circadiano é esse respeito à natureza, né, dos nossos ritmos biológicos em 24 horas. A pressão homeostática do sono, o que é isso? Quando a gente acorda de manhã, né? Quando a criança acorda de manhã, ela começa ali a produzir essa pressão do sono, que é um acúmulo de adenosina que nos mantém acordados e que vai gerando a nossa necessidade de dormir. Vai dando aquela preguicinha, aquela necessidade de dormir. Por isso que se a gente toma café, a cafeína, ela vai brigar com a adenosina, né? Então dá aquela acordada, né? É como se fosse um balão, Wesley, uma bexiga, né? Um balão. Que tá murcho de manhã quando acorda e vai enchendo ao longo do dia, né? Esse enchendo é a pressão homeostática do sono, né? Por isso que cada bebê vai ter o seu tempo que ele aguenta ficar acordado, que é o que a gente chama popularmente de janela do sono, né? Uma janela onde o bebê consegue ficar acordado entre uma soneca e outra, né? Entre a hora que ele acorda de uma soneca e a hora de precisar dormir novamente. E essa bexiga, ela precisa ficar cheia de maneira suficiente. Nem de mais e nem de menos, né? Porque pode interromper o ritmo da soneca, ele pode não conseguir adormecer, né? Então, essa bexiga, quando ela enche muito, a gente diz que o bebê entra num processo de exaustão, quando a bexiga estoura. Ou seja, eu senti sono, faz de conta, né? Senti sono às 17 e ninguém me colocou para dormir às 17. Passou, são 19 horas eu não dormi. E é onde o bebê entra nesse processo de exaustão, né? Encheu demais a bexiga dele, chegou ao ponto de estourar, o corpinho dele começa a produzir cortisol, adrenalina, se prepara para lutar e fugir. Daí ele perde o sono. Ele perde o sono. Isso acontece com a gente também, né? Sim. Tem várias pessoas que me mandam, eu tenho sono às 9 e não vou dormir, às 11 eu tô...
Perfeito, é isso que acontece, né? Então, com as crianças, a gente vê muito no comportamento. E sobe no sofá e começa a brincar, e começa a chutar, e às vezes vai pro humor também. Fica mais irritado, fica brabo, se joga no chão, chora. E às vezes os pais falam, olha ali, ele não tá com sono, meu filho não tem. Às vezes os pais brigam, né? Gisele, tu tá me dizendo que criança tem que dormir 19, é muito cedo. Ele não tem sono às 19, é 9 da noite, ele tá assim, ó, virado no giraia, correndo. Mas não é porque ele tá hiperativo, porque ele quer ficar acordado. Na verdade, passou da hora dele dormir, né? Pela continha que a gente faz, e ele não foi dormir na hora que deveria. O corpo dele entrou num processo de proteção, né? Ele entende, opa, tem predador lá, me botar, era pra eu dormir. Não dormir, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, deixa eu ficar acordado pra me proteger. E aí é muito mais difícil de pôr um bebê pra dormir. Então, a pressão homeostática é isso. É o tempo que a gente dá conta de ficar acordado. É o nosso período de vigília, que a gente precisa respeitar. E o pai que chega e o pai e a mãe que chegam, tipo, 9 da noite, 10 da noite no trabalho? Aí não tem a gente como, chora. Né? É, porque aí tem coisas que Aí a gente chora junto. Porque não é culpa deles. Não. A criança ficou na casa da tia e da avó até esse horário. Que, coitada, tá fazendo o que dá. O melhor também, que né? dá. Tem muito fazer. Às vezes a criança dorme um pouquinho lá, acorda pra ir pra casa, chega em casa alucinada de energia. Nesse caso, eu também não sei o que fazer. Tipo, redução assim, de danos, eu falo maior assim. higiene possível do sono, deixa tudo apagado, já chega calmo. Isso, é redução de danos, né? Bota fazer o melhor que dá. Gostoso, acalma, o máximo possível. Eu também acho que é isso. E normalmente essas são as famílias que optam por dormir mais pertinho da criança, porque já passaram o dia todo longe. Entendi. Né? Então, como que tu vai lá e pôr uma regra? Não, é muito errado dormir perto, né? Tem cada um tá no seu cantinho. E às vezes para aquela família aquilo é um momento que eles têm para estar juntos, é aquela hora ali, porque passaram o dia todo longe, né? E aí a gente às vezes eu faço o grupo no WhatsApp com a avó, com a babá, com todo mundo, né? E as vó é uns amorzinhos, né? Daí eu faço a chamada de vídeo com a avó e explico, vó, a senhora pode me ajudar o bebê? É pelo bebê. Vamos fazer o seguinte, a senhora desliga a sua novelinha, vamos fazer uma soneca, aí tu explica do jeitinho que ela dá conta de entender, pra ela perceber... querida, é pra ela perceber que precisa colocar o bebê pra dormir. Assistem, Tadinhas. As novelinhas o dia inteiro. Daí elas falam pra mim, mas minha filha é a minha companhia, a novela o dia inteiro. E o bebê lá a milhão, né? Tocando fogo na casa. Porque não foi dormir, né? Tá muito agitado. Aí a gente precisa ter jeitinho pra explicar, né? Poder psicoeducar essas pessoas também, que são a rede de apoio dos pais. Mas às vezes as famílias acabam optando por alguns manejos diferentes, né? Um trabalho mais cedo, grande maioria das mães, né? Normalmente o home office, trabalhando em casa. Pois é, hoje em dia, diferente de, sei lá, quando a gente olha alguns manuais e tal, na década de 2000, até 2010, depois da pandemia, houve uma flexibilização muito grande dos horários de trabalho. E muita gente hoje é profissional autônomo, né? Que a gente acaba atendendo. Então, existe uma possibilidade de alguns dos pacientes ter essa flexibilidade. Alguns aí conseguem. Que seja muito mais fácil de ajustar, né? A gente vai ajustando, claro, né? Tem dois lados. Às vezes sobrecarrega bastante a mulher que ficou em casa, porque ela trabalha, daí tem mais a demanda da criança. Então, organizar sono de criança, às vezes, é um buraco que vai, né? Tem muitas camadas, assim. Nem sempre é tão simples, né? Põe pra dormir, põe no bercinho, dá um tapinha no bumbum e dorme. Né? Claro, a gente sempre tem que trabalhar a favor da natureza, né? De respeitar os horários do bebê. Só aqui a gente já tira um monte de problema. E organizando também o ambiente, né? Essas telas e a TV e o Silvio Santos, coitadinho dele. Né? E tudo ao redor, a gente vai tentando reduzir danos, né? Legal. Como é que o pessoal pode te achar, Gi, para se precisar de ajuda, atendimento, não sei? Meu Instagram, que é @giselepalmas.psi. Também tá lá dentro do RD dando aula lá. Tô dando... Ai, tem um módulo lindo. Exatamente. Tu vai assistir, faz favor, tá? Quando vocês resolverem aí, tem uns nenezinhos, tá? Vai ter que nos ajudar. Isso, tá tudo lá. Nem vai precisar de mim. Olha o módulo lá, que tá tudo lá. Legal. Ficou bem bonito, ficou bem completo. Legal. O que você ensina lá? Tudo isso, passo a passo, organizações? Lá no módulo do RD eu construí um raciocínio assim. Eu iniciei falando do processo de parentalidade, iniciei explicando sobre a infância. Que lá atrás não existia infância, né? Lá atrás as crianças eram mini adultos, né? Nos séculos anteriores. Então fui falando dessa construção da infância, né? Do como as crianças, né, entraram... a infância se tornou um momento do desenvolvimento a ser visto e respeitado, né?
Depois falei um pouco sobre desenvolvimento infantil, falei um pouco sobre a parte dos estilos parentais que a gente tem, né? A gente tem estudos que falam de estilos parentais, isso interfere no sono também. Então, os pais mais autoritários, tem os pais mais permissivos, Legal. aí tem o meio do caminho, né? Que são os pais autoritativos que a gente diz. Expliquei da pressão do sono, ritmo circadiano, sonecas. Lá dentro expliquei como arrumar sonecas, né? Uns truquezinhos ali para organizar a soneca. Então, se a pessoa tiver interesse, tem um QR Code em algum lugar aqui na tela, que o Matheus botou aí, e você pode visitar nossa página lá e conhecer mais. Gi, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Muito feliz para a gente poder trocar esse papo. É um papo que uma galera pediu já há muito tempo também, para os papais e para as mamães aqui que acompanham o Eslen Podcast. A gente tem uma audiência muito fiel. Não é um podcast fora de bolha que estoura todos os episódios, mas todo episódio quase dá pelo menos 30 mil, 25 mil views o episódio inteiro. Então é uma audiência muito fiel, assim, muito qualificada mesmo. E a gente aprende muito, né? é muito legal, né? Um podcast que acho que fazia falta dentro dos podcasts, um mais focado, assim, um conhecimento mais acadêmico, mais técnico, né? Mas legal, então se o pessoal precisar aí, tiver com problemas de sono, basta te chamarem lá no Instagram. Pode me chamar. Adoro resolver sono. Legal, valeu pela presença. Eu que agradeço, Eslen. Pessoal, se inscreva aqui no canal se você achar que esse episódio foi útil para você ou pode ser útil para alguém que você conhece. Por favor, divulgue, porque assim você mostra para o YouTube que o nosso trabalho é interessante e o YouTube continua recomendando. No mais, muito obrigado pela presença aqui e até o próximo episódio.